Santa Casa e você. Apoio. Unilaser, oftalmologia com reconhecimento nacional e internacional. Pasteur, medicina diagnóstica. APO, assistência personalizada odontológica. Plano de Saúde Santa Casa, o melhor atendimento em plano de saúde. Hospital de Olhos Grotoni, referência em oftalmologia. Crismed, compromisso com a saúde. Multimagem, diagnóstico por imagem. E Anjo Corpore, Instituto de Medicina Cardiovascular. Pasteur, medicina diagnóstica, o primeiro e mais tradicional laboratório da cidade de Santos. O Pasteur Medicina Diagnóstica possui uma unidade de imagem que oferece exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada e o primeiro PET-CT da Baixada Santista. Disponibilizamos serviços de coleta móvel, medicina ocupacional e um serviço exclusivo de drive-thru coleta, distribuídas em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Pasteur, mais completo ainda. APO Planos Odontológicos Empresariais. Há 15 anos cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Boa noite, telespectadores. Está no ar Santa Casa e você, informação saudável na sua telinha. Com as baixas temperaturas que a nossa região, lógico, o hemisfério sul agora está no período do inverno, as baixas temperaturas que atingem a nossa região merecem alguns cuidados para quem tem algum tipo de problema vascular. Para saber quais os cuidados que as pessoas que têm esses tipos de problemas devem tomar, eu recebo aqui hoje o chefe do setor vascular da Santa Casa de Santos, Dr. Carlos Henrique Bernardes. Boa noite, doutor. Boa noite. Obrigado pelo convite e espero esclarecer o público telespectador. Doutor, a primeira pergunta. Quem tem algum problema vascular, quais os cuidados que deve tomar nesse período em que as temperaturas estão mais baixas? Essa pergunta é bem pertinente. Agora, no frio, que não é o normal aqui na nossa região, nós estamos tido 6 graus, e as pessoas que estão mais suscetíveis a alterações vasculares periféricas, elas que vão sofrer mais. Então, dá alteração vasomotor, que nós chamamos, e as extremidades do paciente podem ficar azuladas, sem circulação, pelo contato com objetos frios ou com simples contato com água fria. Então essas pessoas têm que ter um vestuário adequado e às vezes até usar algumas luvas para ter o contato com água fria. Proteger os pés e proteger as mãos. Primeiro passo é esse. Proteger todo o corpo. É importante para não desencadear esse processo de fenômeno vasospástico que nós chamamos de fenômeno de Raynaud. Então esse fenômeno de Raynaud é uma alteração periférica, não é orgânica, é mais funcional. Então dá uma alteração circulatória que pode prejudicar o paciente e em alguns casos mais graves pode levar até necrose da extremidade do paciente. E consequentemente uma amputação. E só para título de
assim, de esclarecimento, né, de ilustração. Eu tive uma paciente de 35 anos que foi no meu consultório semana passada e estava com o membro inferior esquerdo, com a coxa, a perna e o pé totalmente azulado. A perna inteira? Toda a perna inteira. E se fosse num colega assim menos experiente, já teria levado essa senhora para uma cirurgia, o que é a conduta em casos agudos de obstrução arterial, que é diferente desse caso, que foi um fenômeno vasoespástico. Depois ela fez exames esclarecedores, como um ecodoppler, e esclareceu que ela não tinha obstrução, só o fenômeno vasoespástico, que melhorou com a medicação. Não era uma trombose? Não era trombose, que é diferente. É importante nós também diferenciarmos esse fenômeno vasoespástico com a trombose arterial. A trombose arterial é uma obstrução do vaso do sangue que leva em direção periférica, para os pés ou para as mãos, e a pessoa apresenta uma dor intensa no membro, pode ser numa perna ou até nas duas pernas, ou até nos braços também pode acontecer, e o paciente apresenta diminuição de circulação na extremidade, ela pode ficar pálida, esbranquiçada ou até azulada. E o paciente, o que chama atenção, é uma dor muito intensa que não melhora com esses analgésicos comuns, enquanto que o fenômeno funcional melhora. Então, é um sinal, esse paciente tem que ser submetido a uma cirurgia, então trombose. No caso dessa sua paciente que o procurou já com a perna numa situação bem ruim, ela tinha algum problema de circulação? Ela tinha algum problema vascular? Então, essa pergunta é bem pertinente. Então, esses pacientes que apresentam trombose arterial, na maioria das vezes, eles têm uma arritmia cardíaca. Essa senhora não tinha nenhum antecedente, a não ser que era fumante, e o cigarro provoca vasoespasmo periférico. E ela tinha uma sensibilidade aumentada a baixa temperatura. Então, ela teve um vasoespasmo. Então, qual a recomendação nesse caso? Para essa paciente, o que o senhor prescreveu para ela? Remédio, repouso, tem que aquecer o membro? Qual é o tratamento? Essa senhora tem que ter o vestuário adequado. Na nossa região, nós estamos acostumados a usar bermuda o ano inteiro, mas agora no frio não tem condição. Tem que usar moletom, calças compridas, meia, é importante, e às vezes até usar até luva. E tem que ter um agasalho no tórax, tem até que ter uma proteção. Essa senhora, com essa recomendação, ela resolveu o problema ou ela vai ter que ser acompanhada? Essa paciente nós tivemos que dar um vasodilatador, que nós chamamos. Nós estamos usando o cilostazol. O cilostazol é um potente vasodilatador periférico, ele aumenta o óxido nítrico na parede da artéria e antiadesivo plaquetário. Então ele melhora esses vasoespasmos. E podemos adicionar até um outro antiadesivo periférico, como por exemplo a aspirina. A aspirina também é um potente antiadesivo e ajuda a prevenir trombose, obstrução da microcirculação. Para o nosso telespectador, basicamente, a aspirina ela afina o sangue, não é isso? Ela afina o sangue e é importante também nós chamar uma atenção para os telespectadores que a aspirina, quem faz uso, por exemplo, se for submetido a algum tratamento dentário, deve suspender a aspirina 7 dias antes do tratamento e recomeçar 3 dias depois, para que não haja nenhum sangramento no tratamento dentário. E aí, conter esse sangramento vai ficar muito mais difícil com o sangue mais fino. Vai ficar mais difícil. Voltando um pouquinho, doutor, a questão do medicamento. Quais as pessoas que podem fazer uso de medicamento? E aí, explicando também, vasoconstrição. No frio, as nossas veias, elas diminuem por conta da baixa temperatura, elas afinam, elas ficam mais finas. Consequentemente, o sangue para passar ali, ele vai ter que passar com mais força, com mais intensidade. Explica como é que funciona essa questão das baixas temperaturas em relação às veias e às artérias, que elas diminuem de tamanho. No frio existe o que nós chamamos de ação do simpático. Então, a ação de um vasoespasmo em decorrência, como eu já expliquei, da sensibilidade e a baixa temperatura, não são todas as pessoas, são algumas só. E também as pessoas que tenham alteração emocional.
Se a pessoa for muito sensível, ficar irritada com qualquer problema, ou problema pessoal, ou mesmo com o vizinho, ou qualquer outra alteração, ou hoje em dia com o trânsito e com filas... O estresse da vida moderna. Da vida moderna, nas filas de banco e tudo. Essas pessoas, então, estão mais propensas a ter aumento desse vasoespasmo. Então, há necessidade, algumas vezes, dessas pessoas tomarem algum tranquilizante. Não há necessidade de ser um tranquilizante muito forte, por exemplo, como o diazepam. Então, pode tomar o passiflora, um medicamento bem menos ativo, mas que melhora a parte emocional dessas pessoas. Nós vamos fazer um rápido intervalo, mas antes eu queria só reforçar que cada caso é um caso e que as pessoas, em caso de dúvida, procurem um médico. Tá certo, tá certo. Santa Casa e você volta em instantes. Pasteur, Medicina Diagnóstica, o primeiro e mais tradicional laboratório da cidade de Santos. O Pasteur Medicina Diagnóstica possui uma unidade de imagem que oferece exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada e o primeiro PET-CT da Baixada Santista. Disponibilizamos serviços de coleta móvel, medicina ocupacional e um serviço exclusivo de drive-thru coleta, distribuídas em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Pasteur, mais completo ainda. APO Planos Odontológicos Empresariais. Há 15 anos cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Ao verem uma criança pobre e doente, todos querem cuidar dela. Mas você sabe como? O Saúde Criança sabe. Cuida da saúde e do remédio da criança. E também da educação, do emprego dos pais, dos documentos da família, da condição da casa. E cuidando disso tudo, cuida de verdade da saúde da criança. Em 21 anos, o Saúde Criança já cuidou de 43 mil pessoas. E com sua ajuda, pode cuidar de muito mais. saudecriança.org.br. Conheça, ajude. Santa Casa e você já está de volta. Hoje nós recebemos aqui nos nossos estúdios o chefe do setor vascular da Santa Casa de Santos, o Dr. Carlos Henrique Bernardes. Dr. Carlos Henrique, a gente está, no primeiro bloco, falamos a respeito das baixas temperaturas e os problemas que elas trazem a algumas pessoas. O senhor citou o exemplo de uma moça de 35 anos que apresentou um problema e foi ao seu consultório. Graças a Deus e a sua intervenção profissional adequada, ela resolveu o problema dela. Esse tipo de situação com baixas temperaturas e que prejudicam os membros, principalmente membros inferiores, as pontas do nosso corpo, né, as mãos e os pés, elas têm alguma preferência de idade? Acometem mais idosos, adultos, ou é uma doença, é um problema democrático? Essa doença ela é democrática, como você colocou bem, pode ocorrer em qualquer faixa etária. Vai depender da genética de cada um, pode ter antecedentes, quer dizer, pode ter pais e mães e avós que já tiveram essas alterações, ou então ser simplesmente
do próprio organismo do paciente. E não existe assim uma relação de idade, pode ocorrer em qualquer faixa etária. O tratamento para quem tem esse tipo de problema, qual é? O tratamento é sempre, claro, numa baixa temperatura como a nossa, ter o vestuário adequado, usar meia de lã, usar o vestuário todo adequado para proteção de todo o corpo. E as mãos, se a pessoa for uma dona de casa, tem que usar essas luvas de procedimento que nós temos facilmente para comprar, para evitar o contato com água fria, que a água fria pode desencadear essa alteração funcional. Dr. Carlos Bernardes, quais o senhor já explicou os cuidados que as pessoas devem ter? Usar luva, usar bota, se proteger. A intervenção cirúrgica, quando a medicação já não consegue surtir efeito, como que é feito para o paciente ter um alívio desse problema? Hoje em dia nós temos como cirurgia a simpatectomia lombar, quando os sintomas forem nos membros inferiores, nos pés, e a simpatectomia cérvico-torácica, quando forem as alterações nos membros superiores. Isso para arteriopatia funcional. Se o paciente tiver uma obstrução arterial aguda, tanto no membro superior como no membro inferior, aí é diferente, a conduta é cirúrgica e há necessidade de introdução de um catéter e a remoção do trombo. E com isso nós curamos o paciente. Esses pacientes que têm obstrução aguda, há necessidade deles tomarem um anticoagulante para o resto da vida. Hoje em dia a gente usa a varfarina, que é mais barata, que o nome comercial é o Marevan. E esse Marevan, então, protege o paciente numa futura obstrução arterial. Os pacientes com alteração funcional, eles têm que tomar um vasodilatador periférico sempre. Então, esses medicamentos são à base de dihidroergotastina e a flunarizina. O nome comercial é Vertizine D. Eles melhoram esses sintomas desses pacientes também, com alteração funcional. No caso das pessoas que viajam, que gostam do frio, elas têm que ter também um cuidado com um lugar mais quente, não tão frio. Existe isso ou dá para conviver com a baixa temperatura, tendo esse problema, a pessoa tomando os cuidados necessários? Essa pergunta é pertinente, por exemplo, se a pessoa quiser ir para Campo Jordão, que é o local mais procurado da região aqui da Baixada Santista, e as pessoas têm que tomar todos esses cuidados que nós já conversamos e tomar medicação. Esses medicamentos, eles controlam os pacientes e permitem que eles tenham um convívio social normal na cidade que ele for escolhido. O ideal é, claro, que é para eles irem em lugares mais quentes. Por exemplo, no Nordeste ou qualquer outra região mais quente. Passear no lugar mais quente. Agora, no caso de uma temperatura mais fria, é convidativo tomar um vinho, tomar uma bebida que aqueça o corpo. Essa bebida alcoólica que vai alterar a temperatura corporal, ela pode causar algum problema? Não vamos nem levar em consideração se a pessoa está tomando alguma medicação ou não. Ela pode, por exemplo, mascarar algum sintoma, ou seja, a pessoa está com algum problema, está com os membros, está com o pé frio, vulgarmente falando. Aí ela toma um vinho e ela sente uma sensação um pouco melhor, ela se aquece. Isso é bom ou é ruim? Essa sua pergunta é muito boa, viu, Guto? Porque todo mundo tem, assim, uma necessidade de usar alguma bebida alcoólica, a maioria das pessoas. Tem pessoas que se abstêm, não somos contra. Mas as pessoas que gostam de tomar alguma bebida, geralmente é um vinho. Socialmente, então, socialmente, né? Sem exagero, o vinho ele dá um relaxamento na pessoa. Então melhora, pode tomar uma bebida alcoólica sem prejuízo da sua doença funcional periférica, desde que não exagere. Mas com todo cuidado e sempre importante falar, né, doutor, conversando com o médico. Não podemos esconder nada do médico, né? Porque se a gente esconder alguma coisa do médico, fica difícil ele poder ajudar a gente no tratamento. Eu acho que o paciente, é claro, como você colocou muito bem, o paciente tem que dizer tudo para o médico, que for importante para ele poder analisar esses dados da anamnésia e orientar muito bem o seu paciente. E como eu estou explicando aqui, é importante fazer esse diagnóstico diferencial de uma obstrução arterial aguda de uma doença funcional. A doença arterial aguda, é claro que é mais grave e tem que ser tratada até 72 horas de preferência, para poder salvar a extremidade.
senão o paciente vai para uma amputação. Eu já tive caso também de paciente com essa alteração em um dos braços. Infelizmente, os colegas que atenderam essa senhora não fizeram o diagnóstico em tempo hábil. Quando ela me procurou, já era passado vários dias e ela acabou numa amputação. Então, o que eu quero dizer é, claro, que sempre, quando é feito o diagnóstico antecipadamente, então os resultados são bem melhores. Ou então, quando fizer alguma prevenção, por exemplo, se a pessoa tiver alguma arritmia do seu coração, a arritmia é o batimento alterado, pode ser do pulso, a pessoa pode até fazer uma avaliação. Então, essa paciente deve procurar um cardiologista, geralmente eles procuram um cardiologista, e esse facultativo vai dar a medicação, e algumas vezes tem que dar até anticoagulante para evitar que ela tenha uma trombose no futuro. Essa senhora provavelmente já chegou com o membro bem escurecido, né? Chegou com um membro já escurecido, ela perde a parte funcional, a inervação mais sensível. Há um enrijecimento do membro? Enrijecimento da mão, e ela perde toda a parte motora, a alteração de coloração dos dedos, eles vão ficando cianóticos, às vezes podem apresentar, até eles ficam até pretos, com necrose. Então, esses casos aí, algumas vezes, não tem condição de salvar. Uma outra questão que é curioso, eu sou leigo, vou perguntar. Exercício físico, uma caminhada, ela pode ajudar, principalmente falando-se nas extremidades, nos pés, por exemplo, uma caminhada, ele vai aquecer ali, as pernas vão se movimentar, então vai haver uma circulação maior de sangue. Isso ajuda? O exercício físico é sempre interessante e importante para a pessoa fazer. Então, ela deve fazer exercício físico até o ponto que ela não fique excitada ou então que provoque algum desconforto na pessoa. Então, a pessoa tem que fazer exercício físico que ativa a circulação periférica e melhora a sua coloração nas extremidades também. Eu sou da época que tinha o famoso escaldapé. Até queria tirar essa dúvida com o senhor. Podemos fazer, quem tem algum tipo de problema, que sente muito frio nos pés, pode ferver um pouquinho, esquentar um pouquinho de água, colocar os pés numa bacia e aí relaxar até na altura do tornozelo, se tiver uma banheira, quem tem uma casa com banheira? Essa é um tratamento antigo, né? Colocação numa bacia quente, e a água quente melhora a circulação periférica, e deve ser feito com uma água mais para quente do que fria, mas não pode ser muito quente, porque às vezes a pessoa perde a sensibilidade. Ela perdendo a sensibilidade, ela pode até sofrer uma queimadura, mas melhora bem sim, pode fazer e melhora a circulação periférica. E aí o recomendável é fazer no final do dia, quando a pessoa chegou do trabalho ou chegou de alguma atividade, para ela ter um repouso maior, ela coloca o pé ali. E uma outra pergunta, doutor, quanto tempo a pessoa deve ficar com os pés ali? Isso aí é importante também para orientar o público telespectador. Então, geralmente é feito no final do dia, depois que a pessoa já fez as suas atividades profissionais, ou mesmo das suas atividades de casa ou qualquer outro setor. Então, no final do dia, pode fazer esse tipo de procedimento que vão melhorar os vasos periféricos da pessoa. Então, só tomar cuidado para que a água não esteja muito quente, porque a pessoa perde um pouco da sensibilidade. Isso aí pode até causar um pouco de transtornos de pele da paciente. Aproveitando que a gente está aqui com o senhor, sempre importante não fazer as coisas sem antes consultar um médico, né, doutor? Porque às vezes a pessoa fala, olha, eu tive, a minha mão ficou um pouquinho roxa, eu fiz tal coisa, tomei tal remédio. Não é assim. Cada caso é um caso, como a gente falou anteriormente, e é sempre necessário procurar um médico. No caso, um especialista vascular como o senhor. Essa sua colocação também é muito importante, né? As pessoas não podem só se valer desses tratamentos caseiros, né, que nós estamos colocando aqui. Deve procurar o médico para ele fazer o diagnóstico e dar a melhor orientação para o paciente. Hoje em dia nós temos um número grande de especialistas de todas as áreas, então as pessoas não podem dar desculpa que não conseguiu uma consulta, e hoje em dia a maioria das pessoas tem os seus planos de saúde e podem utilizá-lo, é claro, com razão,
para poder fazer o seu tratamento. E não se sentiu à vontade? É sempre bom ouvir outras opiniões, uma segunda opinião, para ter uma decisão correta a ser tomada, até porque, como o senhor explicou, é uma situação que pode vir até a pessoa ter alguma parte do corpo, um membro amputado, né? O paciente, isso que é importante nós colocarmos hoje em dia, se o paciente não tiver seguro com o profissional que ele foi primeira vez, qualquer motivo, ou não melhorou sintoma, ou qualquer outra coisa, pode procurar outro colega, não tem problema nenhum. Eu acho que hoje em dia os colegas não são como antigamente, que os médicos eram muito sensíveis. Ah, você foi no fulano, então eu não vou te atender mais. Hoje em dia não, eu já atendi paciente de outros colegas e não há problema nenhum. Dr. Carlos Bernardes, infelizmente o nosso tempo acabou, mas nosso programa com certeza tirou muitas dúvidas e esclareceu as pessoas. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite e se houver outra oportunidade estarei aqui para esclarecer o público telespectador. Com certeza teremos o senhor novamente aqui. Santa Casa e você fica por aqui, nós voltamos na semana que vem. Santa Casa e você. Apoio. Unilaser, oftalmologia com reconhecimento nacional e internacional. Pasteur, medicina diagnóstica. APO, assistência personalizada odontológica. Plano de Saúde Santa Casa, o melhor atendimento em plano de saúde. Hospital de Olhos Grotoni, referência em oftalmologia. Crismed, compromisso com a saúde. Multimagem, diagnóstico por imagem. E Anjo Corpore, Instituto de Medicina Cardiovascular. Pasteur, Medicina Diagnóstica, o primeiro e mais tradicional laboratório da cidade de Santos. O Pasteur Medicina Diagnóstica possui uma unidade de imagem que oferece exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada e o primeiro PET-CT da Baixada Santista. Disponibilizamos serviços de coleta móvel, medicina ocupacional e um serviço exclusivo de drive-thru coleta, distribuídas em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Pasteur, mais completo ainda. APO Planos Odontológicos Empresariais. Há 15 anos cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200.